Queridos, poder sentar, você que tem o seu dízimo, a sua oferta, você pode depositar no gasofilaço nessa noite. Nossos avisos rapidamente. Nós teremos culto domingo normalmente, amém? Então, dia 26, depois da Natal, traz a sua família para o culto. Traz a família para aqui, amém? Semana que vem, nós teremos culto na quarta e teremos nosso Réveillon. Então, quem for passar o Réveillon aqui conosco, nós vamos fazer um culto. Não vou fazer o culto da virada, não. Vou fazer umas cultas de 10 até 10h30, mais ou menos, 11 horas. E aí depois nós ficaremos aqui celebrando o Senhor. Amém? Na virada. Sexta para sábado. Amém? Amém, Senhor. Irmãos, a palavra, na verdade, eu não tenho uma palavra feita, escrita, porque o Senhor não deixou eu fazer nada. Na verdade, muitas coisas acontecendo. Mas o que eu já estava perguntando para ele, porque eu já sabia que ia trazer a palavra hoje. E é sobre o Espírito Santo, mas é algo que mexeu muito comigo, porque já foi falado muito do Espírito Santo esse mês todo, né? E até mesmo quando teve a Santa Convocação, o apóstolo falou muito bem, né? Trouxe muitos ensinamentos, a apóstola também. Então, eu falei, Senhor, vai ficar um pouco repetitivo, muita informação. E, na verdade, o que o Senhor me falou foi que era para a gente, tudo que a gente entendeu e que a gente conheceu do Espírito Santo, que era para a gente ativar, né? Fazer de forma prática aquilo que já foi ensinado. Mas antes mesmo de falar de forma prática, eu li um livro sobre o Espírito Santo há um tempo atrás. E aí o Senhor me lembrou do livro e falou, lembra do livro que você já leu? E aí eu voltei para o livro, e o livro é muito bom, que é o Bom Dia Espírito Santo, né, do autor Benny Hinn. É um livro completo, porém não teria como ficar aqui falando do livro. Mas o que eu quero falar, basicamente, é um pouco também daquilo que vocês já ouviram o apóstolo pregar, a apóstola Cia, a apóstola Delvânia. E para que vocês entendam que o Espírito Santo é uma pessoa, né? E exatamente como você, ele pode sentir, perceber, responder. Ele se machuca, ele possui a capacidade de amar, a capacidade de odiar. Ele fala e possui vontade própria. Porém, quem ele é exatamente? Né? Diante de tudo que vocês já ouviram, quem ele é exatamente? O Espírito Santo é o Espírito de Deus Pai e o Espírito de Deus Filho. Ele é o poder da divindade, o poder da Trindade. E qual é a sua função? Então, a tarefa do Espírito Santo é dar vida aos mandamentos do Pai e às realizações do Filho. E para você entender a tarefa do Espírito Santo, você precisa entender o trabalho do Pai e do Filho. Deus Pai é aquele que comanda. Sempre foi Ele que disse que se faça desde o começo, e é Deus Pai quem dá as ordens. Por outro lado, Deus Filho foi quem realizou os mandamentos do Pai. Quando Deus Pai disse, cria-se a luz, foi Deus Filho que veio e realizou isso. Depois veio o Deus Espírito Santo que trouxe a luz. Para que você entenda de uma forma melhor, ele ilustrou. Ele falou assim, se eu pedisse para você, por favor, acenda ali a luz, você iria e acenderia, né? Então, 3 forças estariam envolvidas nessa ação da luz. E, primeiro, eu seria aquele que estaria dando a ordem. Segundo, você seria aquele que caminharia até o interruptor. E, em outras palavras, seria o realizador da ordem. Mas, finalmente, quem traz a luz não sou eu nem você, é o poder.
a eletricidade quem produz a luz. Então, até no comando, para você entender, alguém dá ordem, alguém vai lá e realiza, mas alguém conduz. Então, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tudo isso foi dito aqui. Eu só estou falando de uma forma prática para que vocês entendam que, de fato, vocês precisam conhecer o Espírito Santo. É Ele quem vai fazer todas as coisas em nós aqui. Para a gente conseguir realizar a obra do Pai, a gente precisa conhecer o Espírito Santo. E às vezes eu falo por mim, parece que tem dias que a gente acorda e a gente parece que está esquecendo que o Espírito Santo está ali. E que é Ele quem vai guiar o meu dia, Ele quem vai dar as ordens naquele dia, como todos os dias, até que Jesus venha. Então o que eu quero chamar a atenção de nós, igreja, é que nós precisamos acordar todos os dias e chamar o Espírito Santo para fazer parte daquele dia com a gente. E uma outra coisa que eu queria falar, até antes mesmo de orar, da gente ativar, de realmente fazer o que o Espírito Santo está comandando nessa noite, que o apóstolo já começou orando pela enfermidade, e algo que ele já tinha me falado era que era preciso manifestar o poder dele aqui para que curas ocorressem. Mas não somente para que ocorressem curas através do corpo, mas para que nós fôssemos ativados para fazer isso lá fora. Amém? Então, não é só orar aqui, a gente ora, mas a gente ativa dentro da igreja aquilo que tem que ser usado lá fora. Porque pessoas estão precisando de sinais, prodígios e maravilhas lá fora também. Então, a partir da cura, a Eugênia hoje veio enferma para a igreja. A Eugênia está com dor física. Então, a gente vai orar, essa dor vai sumir em nome de Jesus. E a igreja vai ser ativada para estar orando pelos enfermos, por aqueles que estão clamando por ajuda, aqueles que estão pedindo socorro, literalmente, é a igreja que vai dar essa resposta. Amém? Então, esse mês todo, nós ouvimos falar muito do Espírito Santo, do poder dele, daquilo que ele pode fazer. Então, eu creio que nesse encerramento de jejum, que já aconteceu no domingo, o Senhor quer que nós coloquemos em 2022 tudo em prática. Amém? Ele dá um exemplo de um grande evangelista, né? Que ele fala assim: como é possível que um grande evangelista, Charles Finney, pudesse pregar o evangelho e as pessoas fossem tomadas pelo poder, confessando seus pecados? Então, esse evangelista, ele andou pelas nações, e quando ele andava tanto no poder do Espírito Santo, que as pessoas, elas vomitavam os pecados. E não era dele. Então, o que ele quer dizer? Não era ele quem fazia essas coisas. Então, qual era o poder que surgia quando John Wesley se levantava sobre as lápides e abria sua boca para pregar? Era a pessoa do Espírito Santo que acompanhava seus ministérios. Então, esses evangelistas, esses homens e mulheres de Deus que a gente ouve falar tanto, até na época do avivamento, eles andavam com o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo acompanhava o ministério desses homens e dessas mulheres. E eu não sei se vocês já ouviram falar também de Kathryn Kuhlman, que também era uma grande evangelista, né? Que ele conta várias histórias do ministério dessa mulher. Só que uma que eu vou só relatar rapidamente, que ele conta que ela tinha acabado de terminar uma pregação e ela foi levada pela cozinha até para o elevador para evitar a multidão. Porque quando ela passava, as pessoas queriam pegar nela, tocar nela, porque sabiam que poderiam ser curadas. Então, dessa vez aqui, ela saiu pela cozinha para que essas pessoas não fossem até ela. E os cozinheiros, eles não tinham ideia de que uma reunião estava acontecendo. E eles nunca tinham ouvido falar da senhorita Kuhlman. Então, esses homens que estavam nessa cozinha trabalhando, eles não sabiam o que estava acontecendo. Com seus chapéus e aventais brancos, os cozinheiros nem perceberam que ela estava passando. E o que aconteceu em seguida é que estavam todos no chão. Por quê? Kathryn Kuhlman não orou por eles. Simplesmente ela passou. E o que aconteceu? Quando ela deixou a reunião, parecia que o poder da presença dele estava com ela. Quem é o Espírito Santo? Ele é o poder do Senhor. Não era ela que fazia todas aquelas coisas. E
foi estratégico ela passar naquela cozinha. Porque se ela passasse no meio da multidão, as pessoas iam até ela, achando que poderia ser ela. Só que aqueles homens não conheciam ela, não sabiam quem ela era. E eles todos estavam no chão. Eles não aguentaram aquilo que estava sobre ela. A presença estava sobre aquela mulher. Então, o que o Senhor quer falar conosco essa noite é que Ele quer tomar cada um de nós aqui. Nós precisamos passar nos lugares e as pessoas precisam sentir algo diferente. As pessoas precisam ser tocadas pelo poder do Espírito Santo, porque é um tempo difícil e a igreja precisa se levantar. Mas a gente fala, a igreja precisa se levantar, mas é somente o poder do Espírito Santo agindo em nós é quem vai conseguir todas as coisas. O livro fala muitas coisas e fala inclusive até mesmo das pessoas que são atraídas para conhecer Jesus e para aceitar Jesus e ser salvo. E tem uma parte aqui muito interessante também que a pessoa questiona sobre Jesus e sobre a questão do Espírito Santo, se a gente não está colocando o Espírito Santo acima. Tem alguns questionamentos aqui. Mas eu vou citar um versículo aqui que ele fala que... um verso do livro, né? Que quando Jesus ele estava na terra e os discípulos tinham um problema, quem eles procuravam? Quem era que os discípulos procuravam? Iam ao filho, né? E pediam, o que devemos fazer? E ele mesmo os instruía. Porém, quando Cristo voltou ao Pai, eles não ficaram sozinhos. Jesus lhe disse, o Espírito Santo os guiará. Ele irá confortá-los. Ele irá aconselhá-los e lembrá-los das coisas que falei a vocês. Ele contará sobre mim. Então, quem te leva a Jesus, quem te leva a conhecer Jesus, também é o Espírito Santo. Não tem como você querer conhecer Jesus, não tem como você querer ir até o Pai se você não tiver o Espírito Santo. E é como eu falei, às vezes a gente está ali da igreja há alguns anos, a gente está caminhando, até fala, eu caminho com Jesus, eu conheço, mas você não está andando com o Espírito Santo, você não está conhecendo a pessoa do Espírito Santo. Então, portanto, você não está ouvindo a voz do Espírito Santo e não está sendo guiado por ele. Até mesmo porque lá em Romanos 8,14 fala, aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então, Pedro, ele reconheceu a voz do Espírito Santo. Aquele era o começo do evangelho sendo pregado entre os gentios. Então a gente precisa dar ouvidos à voz do Espírito Santo, porque ele quer completar a boa obra em nós aqui na terra. Ele quer fazer o nosso propósito se cumprir. Ele quer nos ajudar a cumprir o nosso propósito. Mas se nós andarmos todos os dias e acordarmos de manhã e fingirmos que ele não está ali sozinho, nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. E antes mesmo de orar, eu poderia falar muitas coisas do livro, mas aí o tempo está curto e também não tem como porque é muito grande. Mas eu vou contar só uma historinha rápida que ele conta aqui, de logo depois que ele começou a pregar o evangelho, ele se bateu no aeroporto com um homem de Deus que o apelido dele era Senhor Pentecostes. E ele fala assim, logo depois que eu comecei a pregar o evangelho, eu conheci David Duplessis. Ele era conhecido como Senhor Pentecostes, em resultado de suas apresentações do Espírito Santo aos líderes religiosos do mundo. Era um carismático antes de qualquer um saber o que essa palavra significava. Estava caminhando pelo mesmo corredor desse homem ungido em uma conferência no Brooklyn, em Ontário, quando eu reuni coragem para pará-lo e fazer uma pergunta. Então ele parou o Senhor Pentecostes. E ele falou, nervoso eu perguntei, Dr. Duplessis, como eu posso verdadeiramente agradar a Deus? Então era um questionamento que ele tinha dentro dele. E ele encontrou um grande homem de Deus ungido e ele perguntou, né? Como eu posso agradar a Deus verdadeiramente? O velho, que agora está com Jesus, parou, colocou a sua maleta no chão, apontou o seu dedo em meu peito e me empurrou contra a parede. Eu certamente não esperava isso daquele frágil pregador. Tudo que eu disse foi, como posso agradar a Deus? E ele me prendeu contra a parede. Então ele disse duas palavras que eu nunca esqueci. Ele falou, não tente
pegou sua maleta e caminhou pelo corredor. Eu o alcancei e disse: Doutor Duplessis, eu não entendo. Ele se virou calmamente e disse: Jovem, não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Depois ele falou: boa noite, e entrou em seu quarto. Eu fico imaginando a cena. Quando eu entrei em meu quarto, ainda estava confuso. Deitei em minha cama e pensei sobre aquelas palavras. Não é a sua capacidade, é a capacidade dele em você. Naquele momento, mal sabia o que orar. Mas o Espírito começou a esclarecer a verdade daquelas palavras dentro de mim. Como eu posso agradar a Deus? E o Espírito disse: entrega-se. Então ele mesmo disse para ele: entregando-me. Nem mesmo tentando agradá-lo. Era como o Senhor Pentecostes disse: o Espírito Santo vai fazer a obra. Não é a minha força, é a dele. De outro modo, eu poderia me gabar de minhas próprias realizações. Então, naquele dia, essa historinha que ele conta, é porque naquele dia ele descobriu que não tinha nada que ele pudesse fazer para poder agradar mais a Deus. E não eram as realizações dele que iria fazer a obra que Deus determinou para a vida dele aqui na terra. Somente o Espírito Santo poderia fazer isso junto com ele. E aquele homem ungido, né? Chegou daquela forma, empurrando ele na parede. Nem ele mesmo soube como agir. Então não tente fazer. Não tente. Não tente fazer. Não tente fazer sem o Espírito Santo. Então, quando você ver Jesus face a face, ele não vai te dizer. Ele não vai dizer: Senhor, veja o que eu fiz. Vai dizer: Senhor, veja o que você fez com esse homem miserável. Comece a praticar isso hoje. Abra bem os braços e diga: Espírito do Deus vivo, eu quero viver para Jesus hoje. Entrego-me a minha mente, as minhas emoções, a minha vontade, o meu intelecto, os meus lábios, a minha boca, as minhas orelhas, os meus olhos, e use-os para a glória de Deus. Quando eu faço esse tipo de oração, a unção flui por mim como um oceano na maré alta. No momento em que me entrego completamente, Deus começa a fluir pelo meu ministério. E nada menos do que isso. Muitas vezes eu perguntei por que em meus próprios encontros o Espírito me direciona com tanta frequência para a cura. Isso é Benny Hinn se perguntando. E eu me pergunto, por que meu ministério tem sido acompanhado por pessoas que caíram sob o poder do Espírito Santo? Porém, quando eu olho para os resultados dos meus encontros com Ele, vejo que toda manifestação do Espírito tem um propósito: levar as pessoas a Cristo. É uma demonstração de que Deus está vivo e de que Ele ainda se move na vida das pessoas. Eu já vi milhares de pessoas literalmente caírem sob o poder do Espírito. E acredito que eles sentem apenas um pequeno toque do poder de Deus. Ser curado, ou até mesmo morto no Espírito, não é um pré-requisito para o céu. Só há uma porta: Cristo, o Senhor. Nunca desvie sua atenção do objetivo do Espírito na terra. Ele é o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, levando as pessoas a confessarem que Cristo é o Senhor. Quando comecei o meu ministério, eu nunca parei de me espantar com o poder do Espírito Santo. Ele é gentil, mas ele é muito poderoso. Eu vou parar por aqui, porque senão tem muitas coisas boas. Mas o que eu quero falar essa noite é que vocês já entenderam. O apóstolo já falou muito bem características, pregou no domingo, pregou nos outros dias sobre o Espírito Santo. Já temos muitas informações de quem é o Espírito Santo. É hora agora de começar a praticar. E eu falo por mim, porque de fato tem dias que eu acordo e parece que eu não estou ali entregue para dizer assim: hoje, o que é que você quer que eu faça? Hoje, qual é a missão que nós vamos cumprir juntos hoje? Porque Deus, Ele já escolheu o propósito que você e eu vamos cumprir aqui. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Mas para isso, como ele falou muito bem, eu preciso entregar tudo. E aí a pergunta que eu faço para mim, vocês precisam perguntar para vocês:
Vocês têm entregado tudo? Eu creio que eu não entreguei tudo ainda. Eu creio que eu não entreguei tudo porque eu ainda tenho medo, eu ainda tenho anseios, eu ainda tenho dificuldades, eu ainda tenho um receio. Realmente é a voz de Deus, não é a voz de Deus, mas quando você entrega tudo, quando você confia nele plenamente, você não vai mais ter dúvida, você não vai ter mais medo, você vai disparar por aí, aonde quer que você vai cumprir aquilo que ele determinou para a sua vida. Você vai chegar aqui na igreja e você vai ver uma pessoa enferma e você vai se indignar com aquilo. Você não vai querer que uma pessoa no meio do corpo de Cristo, onde o poder do Espírito Santo ele é liberado aqui, nós não podemos aceitar que alguém fique enfermo. Nós não podemos aceitar a enfermidade no meio do corpo de Cristo. E a partir da cura que ocorrer aqui, que ocorrer dentro da igreja, as pessoas lá fora elas vão ser curadas. Então tem que começar primeiro em nós, para que as pessoas sejam curadas lá fora. Porque as pessoas elas estão desanimadas, elas estão sem esperanças. E essa esperança tem um nome. Essa esperança é Jesus. E a igreja precisa colocar Jesus no centro. A igreja precisa ir lá para fora, apresentar esse Jesus que eles tanto querem conhecer. Hoje mesmo eu tive uma intercorrência com uma paciente. E o tempo todo foi uma guerra espiritual, porque ela chamava todos os santos. Eu não sei nem dizer os nomes, porque eu nem conheço alguns. E ela chamava ali, para aquela hora que estava ali acontecendo. E eu, brigando com ela ali, eu falava, não, só quem entra aqui é Jesus. Esses outros, eles vão ficar lá do lado de fora. E ela falava, não, minha filha. E falava os nomes. E eu falava, não, quem está aqui é Jesus. E ele é suficiente aqui, você entendeu? E eu olhava para ela e ela começava a falar os nomes. E eu falava, se você não deixar Jesus entrar aqui, você não vai ser curada. Porque outro não pode fazer aquilo que só ele pode fazer. Chama Jesus. E aí até que eu lutei com ela e ela falava, é só ele mesmo. Aí ela começou a confessar e dizer que era só Jesus. E eu falei, você entendeu que esses outros aí não podem fazer nada do que ele pode fazer aqui? E ela falou, entendi, minha filha. Então, o que eu quero dizer para vocês é que lá fora as pessoas estão se apegando a tudo, porque elas estão desesperadas. E aquilo que é apresentado primeiro para elas é aquilo que fica. E hoje veio isso no meu espírito, eu falei, Senhor, às vezes ela nunca nem teve oportunidade de alguém chegar e falar para ela, explicar que esses outros deuses não vão curar ela. Que esses outros deuses, eles não podem fazer nada por ela, nem por ninguém. Será que ela já teve alguma oportunidade de ouvir? Eu fiquei me perguntando. Porque certamente ouviu a vida toda sobre esses santos, esses deuses, esses falsos deuses. Então o que eu quero dizer é que tem pessoas lá fora que estão desesperadas querendo ouvir. E só com o poder do Espírito, através das nossas vidas, é que nós vamos conseguir. Porque de nós mesmos não vai. E como o próprio Benihim falou, porque se eu fizer com as minhas forças e eu fizer de mim mesma, lá na frente eu vou dizer que foi a minha capacidade. Eu vou dizer que foram as minhas realizações. E eu vou tirar o lugar do Espírito. Eu vou tomar esse lugar que não é meu, é dele. Então quem cura é ele, quem faz é ele, quem aconselha é ele, quem caminha junto com a gente é ele, quem dá a direção dos passos é ele. Não é nada sobre nós. Nós somos um instrumento. Nós somos aquele que o próprio Deus conta conosco. Mas ele colocou um ajudador. Ele mesmo deixou o ajudador. Então ele sabia de todas as coisas. Ele sabe melhor do que eu e você. Então chama esse ajudador para dentro da sua casa. Chama esse ajudador para os seus problemas. Chama ele para ser o seu melhor amigo. Para ter comunhão. Acorda de manhã. Bom dia, Espírito Santo. Você está aqui comigo. O que é que nós vamos fazer hoje? Bom dia, Espírito Santo. Eu estou indo tomar café aqui. Mas eu sei que você está aqui. Começa a falar os planos do Pai para mim. Me ajuda. Sozinho eu não vou conseguir. E eu quero agora que nós possamos levantar e começar a orar em línguas. Que nós possamos... A gente precisa estar ativando em nós algo que não é como o apóstolo falou. Não é reteté. Não é... A gente sabe que o Espírito Santo não é só isso. Mas é andar... Ontem eu perguntei quando eu orava, eu falei, Senhor, o que é que esses homens e essas mulheres de Deus tanto tinham, que eles abriam a boca para pregar e 3.000 pessoas se convertiam, 5.000 pessoas, o que é que essa mulher tinha, essa Catherine Kuhlman tinha,
que ela passava e as pessoas queriam tocar ela. O que é que essa Kathryn Kuhlman tinha, Senhor? Que quando eu li aqui em um trecho, as pessoas madrugavam na neve da Inglaterra, no frio, do lado de fora, para entrar para assistir a pregação dessa mulher, Senhor. Hoje nós temos tantos pregadores que falam de Jesus e a igreja está vazia, Senhor. O que é que essa mulher tinha, Pai? E eu tive a ousadia de dizer, eu também quero ter, Senhor. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque eu sou sua filha. E porque nós estamos aqui vivendo em santidade. Nós estamos entregando as nossas vidas aos teus pés, Senhor. Então vocês também precisam perguntar para ele o que é que esses homens e essas mulheres de Deus tinham. Que atraía pessoas. Que atraía pessoas para essas pessoas irem até Jesus, serem salvas. E nós nos encontrarmos um dia na eternidade com essas pessoas. Seja na nossa casa. Será que se a gente fosse como eles, que estivesse tão cheio, realmente as pessoas da nossa casa iriam se converter? Aqueles que não são convertidos ainda? Será que a nossa parentela que ainda não conheceu Jesus, será que de fato nós estamos carregando esse poder do Espírito? Essa foi a pergunta que ontem eu orei e eu chorei, porque a resposta é, Senhor, não estou vivendo nesse nível. Não estou vivendo nesse nível, Pai. Então eu preciso da ajuda do Espírito Santo. Eu preciso da ajuda do Espírito Santo para nós vivermos tudo isso com leveza, para nós vivermos tudo isso e cumprirmos aquilo que de fato nós somos criados. Para chegarmos, completarmos bem a nossa carreira aqui. Então que nós possamos pedir ao Pai, pedir para que o Espírito Santo venha realmente e pedir ao Pai principalmente para colocar a misericórdia e compaixão dentro de nós. E para que toda a armadilha do inferno não prospere contra a nossa igreja, nem contra a igreja do Senhor. Que os enfermos dessa igreja, Pai, eles serão curados, Pai. Pai, sinais, prodígios e maravilhas, Pai, vão acontecer nesse ministério. Pai, o Senhor prometeu para esse ministério uma grande colheita, Pai. E a pergunta que nós fazemos essa noite é aquilo que depende de nós mesmos fazer. Eu sei, Pai, que nós não podemos fazer com as nossas forças. Então, Pai, eu te peço que o Espírito Santo nos convença daquilo que nós temos que fazer. E que Ele nos ajude nessa caminhada. Que essa grande colheita, Pai, ela aconteça em nome de Jesus. Espírito Santo, vem aqui sobre cada um. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Age aqui com Teu poder em cada um aqui. Convence cada um aqui do pecado, da justiça, do juízo. Pai, que o Espírito Santo, ele venha de tal maneira, Pai, que todo o nosso pecado, ele seja colocado para fora, em nome de Jesus. Que não fique nada dentro de nós, Pai. Pai, que nós possamos ser constrangidos pelo poder do Espírito, Pai. Pai, que possamos vomitar ainda aquilo que nós nem sabemos, mas que o Senhor já sabe, Pai. Pai, seja com essa igreja, Pai. Ativa essa Tua igreja, Pai. Ativa com os dons do Espírito a Tua igreja, Pai. Porque os dons do Espírito é para edificar o corpo de Cristo, Pai. Deus, ativa os dons, Pai. Não deixe os dons escondidos, Senhor. Mas até mesmo para exercermos os dons, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo em nome de Jesus. Que haja liberação de poder nesse lugar. Que haja liberação de cura sobre este lugar. Pai, que haja entendimento. Haja entendimento no Espírito. Espírito Santo. Que haja entendimento. Abra as nossas mentes. As nossas mentes estão cauterizadas. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda a corrente das nossas mentes. Toda a incredulidade. Sai agora em nome de Jesus. Toda a religiosidade que ainda há dentro de nós, na nossa mente, nas nossas ações, vai atrapalhar o poder do Espírito Santo. A incredulidade é uma das marcas que atrapalha o poder do Espírito Santo. Já falamos esse ano todo, Senhor. Falamos o ano inteiro. Não aceitamos mais, o ano está acabando. Há um novo a ser rompido em 2022, Senhor. Ai, Senhor, já foram tantos ensinamentos, Senhor. Abre as nossas mentes, Senhor. Abre as nossas mentes, nos dá coragem, ânimo. Por favor, te peço, Senhor. Não deixa que a Tua igreja desfaleça, Senhor.
Levanta os trabalhadores. A seara é grande, papai. E nós contamos contigo. Espírito Santo, vai com teu poder sobre cura aqui agora, sobre a minha irmã. Espírito Santo, com teu poder. É o Senhor quem faz. Oh, ativa os dons de cura dessa igreja. Ativa os dons de cura dessa igreja, em nome de Jesus. Seja curada, minha irmã. Seja liberta, minha irmã. Receba. O sangue do Cordeiro já está sobre você, irmão. Não aceita enfermidade. Não aceita. Oh. Em nome de Jesus. Ativa. Seja ativada no Espírito. Seja ativada no Espírito. Dos dons de cura, porque há muita enfermidade querendo tomar conta do teu povo. A enfermidade não pode tomar conta do teu povo. Nós somos lavados, remidos do sangue do Cordeiro, e toda a enfermidade vai ser retirada das nossas casas. Agora, autoridade, igreja, autoridade da igreja, autoridade. Seja curada e a boca doente. Faz eu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver. Faz eu querer em mim. Como vendaval sobrenatural, faz eu querer em mim. Por favor, Eu me rendo, Espírito Santo, nós precisamos de ti. Nós precisamos de ti, Senhor. pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo. Rei Baraciri de Bachiri de Bas. De ti, Senhor. Xere que Bachiri de Bas. Xere de 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 Bachiri de adorado Bas. neste lugar, Senhor. Rebaixi. Tu és bem-vindo. Queridos, é uma noite de ativação. Tu és bem-vindo, Senhor. Muitas vezes nós pensamos assim, se eu... Vou dar um exemplo aqui se eu fosse médico, eu poderia curar muitas pessoas. Mas se você for cheio do Espírito Santo, você vai curar infinitamente mais pessoas. E doenças que a medicina não pode curar. Se eu fosse rico, eu ia ajudar muitas pessoas, querido. Você cheio do Espírito Santo de Deus, você vai enriquecer muitas pessoas. Verdade. Se eu fosse amado, eu ia amar muitas pessoas. Você cheio do Espírito Santo, você iria muito além do amor. Verdade. Então hoje é uma noite de você ser ativado. Você precisa confessar o Senhor. Como ele falou, eu não sei como agradar. Deus, cura, Senhor. O que Thalita está pregando está no meu coração desde de manhã. João tinha roupas feitas de pelos de camelo. Perdão.
Naquele dia surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai um caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João que tinha que preparar, mas era ele que endireitava as veredas. João tinha as suas roupas feitas de pelos de camelo e usava cinto de couro na cintura, alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Queridos, o que João tinha para atrair alguém? João não tinha vestes sacerdotais. João não tinha... João até fedia. Provavelmente. O que João comia para poder oferecer para alguém? Quer um gafanhoto? Quer um pouquinho de mel? Mas João entendeu aquilo que ele ia anunciar através da vida dele. Ele endireitou a vida dele. E olha o que acontece aqui, ó. E a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a província adjacente ao Jordão, confessando seus pecados, e eram batizados por João no Rio Jordão. O cara não tinha nada. Então como é que as pessoas iam até ele? As pessoas saíam da sua cidade para ir lá ver João no meio do deserto. Quando chegava lá, João não falava nada. As pessoas confessavam seus pecados e por isso eram o quê? Batizados. Sabe o que João tinha, queridos? A Bíblia diz que João queimava. As pessoas olhavam para João e o que ele tinha atraía as pessoas de outras cidades. O que ele tinha fazia as pessoas confessar o pecado. O que ele tinha já evangelizava ao ponto das pessoas se batizarem. Hoje nós precisamos deixar aqui o que a gente achava que a gente precisava para servir a Deus. E o que a gente acha que tem que não pode servir a Deus. Ou seja, não vai sobrar nada. E nós vamos ungir vocês, vamos colocar a mão sobre a cabeça de vocês. E o Espírito Santo vai encher vocês. Vai nos encher. E nós vamos curar mais do que a medicina. Nós vamos salvar mais do que a igreja primitiva. Nós vamos transformar mais. Nós vamos trazer mais dos céus. Tudo aquilo que os céus têm para manifestar, toda a glória do Senhor. O que você precisa é desejar nessa noite ser alinhado com os céus. Você não precisa de um diploma, você não precisa do dinheiro, você não precisa do intelecto. Você precisa ter coragem de deixar aqui. De deixar aqui aquilo que está impedindo Deus de te encher. Para que Deus traga lá do Rio de Janeiro pessoas que vão vir até aqui. Para que Deus traga de Salvador, para que Deus traga de Piauí, traga de Ilhéus, de onde Ele quiser. Endireita as tuas veredas nessa noite. Fecha seus olhos, começa a orar o Espírito Santo. Começa a orar o Espírito Santo. Eu vou impor a mão sobre vocês. Mas vem com sede, vem com fome, vem com vontade, vem com paixão, vem sabendo que é aquilo que você mais precisa na tua vida, aquilo que é mais importante, aquilo que é acima de tudo. Você não sabe, nem eu, mas Ele sabe. Eu posso não sentir nada, eu posso não fazer nada, mas Ele vai saber o que vai fazer. O que eu preciso nessa manhã é vir para esse altar, é vir para esse lugar desejoso de ser queimado pelo Espírito Santo de Deus. João não tinha nada que atraísse, mas ele queimava. Às vezes nós temos tudo, temos uma boa palavra, temos uma boa revelação, temos uma boa comunhão, mas nós estamos queimando. O que nos falta como MGC é queimar, é queimar, é queimar, é queimar. Comece a queimar, comece a queimar, comece a queimar. Deixe as suas estruturas humanas, deixe as suas estruturas agora e comece a queimar, a queimar, a queimar, a queimar. Eu me
conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, toque em meu viver, meu querer. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer